Que saudade de vocês. Eu acho que é aqui, mas é sempre aquela alegria profunda de nossa alma, nosso coração, quando estamos aqui com vocês, nessa casa tão querida, tão amada, desses irmãos, esse encontro de almas, né? Ainda mais nos braços do doutor Herman. Que coisa melhor não tem, né? Então, nós estamos hoje aqui para fazermos um estudo, meio, nós fazemos estudo de livros, né? Temos uma página desse patrono desta casa, desse amigo cansado, né, que já vem assim, dando essa noção tão abençoada para nós, da felicidade, da nossa escolha nessa encarnação. Olha só, meus irmãos, que felicidade já temos assim de frente, né? De termos optado pela casa espírita, pela causa espírita, por Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque trazemos um desejo íntimo na nossa alma. Nós queremos paz, nós queremos ser felizes, nós queremos nos estruturarmos, nós queremos vencer as dificuldades. Nós estamos cansados de tanta luta, de tanta dificuldade, de tanto sofrimento. E é preciso que nós usemos a nossa inteligência, a nossa capacidade de entender as coisas, a nossa necessidade de utilizar esses recursos divinos para entendermos por vez que Deus nos criou para sermos felizes e não para vivermos acionando o mecanismo da dor. Por isso, a opção abençoada dessa encarnação pela fé raciocinada. Nós estamos aqui a convite dos guias espirituais para que aprendamos a utilizar esses recursos divinos, principalmente a inteligência, a capacidade de raciocinar, para entendermos que esse Deus, esse Pai que Jesus nos apresentou, esse Pai de amor e de misericórdia, criou mecanismos de leis para nós utilizarmos e construirmos a própria felicidade. Por isso, Ele não está lá no céu grandioso para fazer milagre por nós. Ele quer que nós construamos a nossa felicidade. E nós temos aí, abrindo as portas para nós desse trabalho abençoado da fé raciocinada, o livro dos Espíritos, como o doutor Herman está muito bem apresentando aqui para nós, né? E que nós podemos dizer que é um manual de sobrevivência do homem na Terra, porque vem convidar o homem a viver a sua encarnação, que é o objetivo divino da sua educação, do seu crescimento, de forma consciente, de forma responsável, com consciência dos seus atos, da sua caminhada, e não como o próprio doutor Herman, neste livrinho, Palavras do Coração, nos ensina como tem vivido o homem, por falta desses conhecimentos, tem vivido a vida ao sabor das várias circunstâncias, que são 25 palavras do coração. Então, ele mostrando o valor de se estudar a doutrina espírita, para que possamos realmente viver com os pés no chão e o coração e a mente voltadas para a nossa realidade espiritual, do que somos verdadeiramente neste universo divino. Somos filhos de Deus, criados
a sua semelhança e com o objetivo de alcançarmos a perfeição. E temos então todo o roteiro que precisamos para utilizarmos os recursos, as ferramentas divinas e trabalharmos pela nossa felicidade. Não vivermos de sonhos pelos olhos, mas vivermos construindo a nossa felicidade. Mas também temos um outro ângulo hoje do estudo para falarmos, que é sobre esta felicidade das datas aniversárias, né? Que esta casa querida, completa, está aqui, seus 15 anos de existência, né? E começou lá no Farol, não é isso? Há 18 anos. Mas estamos aqui, neste núcleo de luz, né? Comemorando hoje, esse mês, né? Os 15 anos. O Leodelino comemorou 50 no passado. Que coisa gostosa, né? Então, todos que aqui estamos, não estamos por acaso. Ninguém chega a uma casa espírita por acaso. Nós somos trazidos, conduzidos amorosamente pelos guias espirituais. Por quê? Porque já alcançamos a condição de irmos adiante. E para falar desta data aniversária, né, nós trouxemos o próprio patrono da casa, né? Falei, caramba, eu vou procurar uma mensagem do doutor Eva. Olha só como os espíritos, né, assim conduzem o nosso pensamento, os nossos passos, né, principalmente quando já direcionamos o pensamento para uma coisa séria, né? Aí eu pensei nisso, eu vou procurar nas obras, nas mensagens, né, que o Altivo, durante tantos anos, recebeu do nosso doutor Eva, no direcionamento do CELD. Eu vou procurar uma mensagem. O doutor Eva fala sobre a casa espírita. E para minha felicidade, quando eu fui fazer o estudo da sexta-feira, lá no Leodelino, né, o estudo da sexta-feira, nessa obra, Palavras do Coração. Adivinha o que eu encontro na lição que ia ser estudada? Está aqui, ó, a lição 38. Na casa espírita. Eu ri sozinha porque no meu momento de estudo, né, pela manhã. Então eu falei, caramba, olha aí, ele já trouxe para mim a lição, né? E exatamente ele está falando aqui, deixa eu tirar esses papéis, que eles vão acabar me atrapalhando, certo? Então, vamos lá. Na casa espírita. E ele vem falando exatamente da comemoração das datas aniversárias. São duas lições que eu encontrei nesse abençoado livro, falando sobre como comemorar uma data aniversária na casa espírita. Deixa eu pegar aqui a liçãozinha 26 e a liçãozinha 31. Então ele vem dizendo assim: quando uma instituição procede à comemoração de uma data aniversária, significa que ela traz em si, já instituída, uma linha de dever, uma linha de trabalho, uma linha de ação. Quando nós adentramos a casa espírita, geralmente adentramos pensando só em nós, em resolver as nossas dificuldades. É o nosso eu egoísta, é o nosso eu confuso, é o nosso eu desejoso, realmente, de sair da dificuldade, é o nosso eu cansado de sofrer, de andar assim, ao sabor das circunstâncias, né? De repente, a gente adquiriu a capacidade
de atender a isso que ele está falando aqui, né? Primeiramente, como eu disse, nós vamos para a casa espírita objetivando somente atender às nossas necessidades. Mas a gente aprende na casa espírita que estudar a doutrina espírita é para entender além do amor de Deus sobre toda a humanidade, sobre todos nós. Aprendemos que a doutrina espírita é a doutrina de Jesus, convidando-nos agora ao entendimento e aplicação da lei de Deus na nossa vida para que possamos ser felizes. Como já aprendemos no Livro dos Espíritos, na questão 614, a lei de Deus, que é a lei natural, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer e ele só é feliz quando dela se afasta. Por isso, quando adentramos a casa espírita, temos um convite abençoado de relembrar, de estudar, de conhecer, de compreender as leis divinas, aquelas mesmas que há quase 10.000 anos foi trazida para nós, para a humanidade inteira, através de Moisés. Foi aplicada 100% por Jesus, que está agora, quando alcançamos a maturidade espiritual para a compreensão destas mesmas leis, estamos aí convidados a compreender que o problema não é só nosso, o problema é da humanidade. E o problema não é só nosso, ele existe porque eu não sei amar o meu próximo e não sei amar a mim mesmo. Por isso carregamos esse fardo tão complexo, tão difícil em nossas vidas, porque não sabemos amar a Deus, amar ao próximo como a nós mesmos. E aí nós chegamos nessa condição que está o nosso querido Dr. Hermo dizendo para nós, que quando vamos passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, todas as datas, aniversários da casa, é para nos avaliarmos como frequentadores e trabalhadores da casa. Há quantos anos estamos na casa? Não importa se é 1 ou é 15, importa que já estamos. E olhando para trás, o que é que eu já fiz? O que é que eu já fiz? Como o mínimo sentimento de gratidão pelo que recebi? Por tudo, pelo outro, ou pela casa? O que eu já estou estendendo de mim? Porque o ensinamento é, filho, a lei para você ser feliz é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, fazendo ao outro aquilo que deseja que o outro te faça. Então, chegamos a essa condição, como ele diz aqui, quando comemoramos uma data aniversário na casa espírita, significa para observarmos que ela traz em si, instituída, uma linha de dever, uma linha de trabalho e uma linha de ação. Porque quando fomos convidados para ir para a casa espírita, fomos porque temos condições de nos curarmos e de sermos servidores de Jesus, trabalhadores do Senhor. Mas para isso é preciso que entendamos, como diz o nosso querido Dr. Hermo. Assim, quando esta instituição comemora seus 15 anos de existência, devemos lembrar a todos que com Jesus e com a doutrina espírita estamos juntos ao longo desse tempo. Será útil lembrar ainda que, se quisermos continuar comemorando as datas aniversárias nesta instituição, mantenhamos-nos leais a Jesus e à doutrina espírita. Tem muitos chamados espíritas desavisados que ousam dizer que Kardec está ultrapassado. O que entendem de Kardec essas pessoas? O que realmente estudaram e aprenderam? O que entendem
desavisadamente entramos nessa trama de pensamentos errôneos, negativos, é porque não soubemos ouvir e nem aprendemos a qualificar os pensamentos dos espíritos que são verdadeiros instrutores da humanidade, e não espíritos que são distraidores do homem. Por isso vivem os homens ao sabor das várias circunstâncias, porque não souberam ainda perceber. Por isso não estudaram, não sabem perceber, porque não estudaram com a dedicação, apenas leram e traduziram segundo as suas ideias e não as ideias do Cristo. Por isso Jesus e a doutrina espírita e Jesus deve ser o ponto mais importante da nossa vida se nós desejamos nos estruturarmos. E diz o Dr. Edmond para nós, na outra lição: meus prezados irmãos, que Jesus nos ajude e abençoe a todos. Em datas significativas, sempre desejamos aos nossos companheiros que pratiquem uma análise mais profunda do que fizeram, do que fazem, do que farão. É aquela autoanálise necessária. Um dia, no Centro Espírita Miguel de Lima, um espírito amigo disse para nós, esses espíritos que desejam o nosso crescimento: meus amados irmãos, nós nos amamos muito e queremos dizer para vocês a importância de sempre fazerem uma autoanálise da presença da doutrina espírita na vida de vocês. Pensem sempre no dia que vocês entraram para a casa espírita, como estavam, e analisem como estão hoje. Por isso, vamos ver que esses espíritos falam a mesma coisa. Então, dizer aqui, as datas aniversárias e uma data de verificação. Verifique o que se fez, do que se faz e do que está por se fazer. Então, é preciso que a gente conjugue tudo isso para não vivermos de ilusão. Geralmente, nós adentramos a casa esperando por milagres. Nós queremos que os espíritos resolvam a nossa vida, como os santos de antigamente. Ainda estamos com as nossas mentes muito voltadas para milagres. Sabe por quê? Porque ainda estamos deitados no colo do comodismo e da preguiça mental. Mas quando estamos na casa espírita, do convite da fé raciocinada, do aprendizado detalhado do viver a vida segundo as leis divinas, não justifica mais vivermos de ilusão. Vivemos aguardando que os milagres aconteçam em nossas vidas. Temos que colocar a mão na charrua. Temos que trabalhar por nós mesmos. Porque quando estamos estudando com Jesus, aprendendo com Jesus, procurando amar o nosso próximo, fazer o outro que desejamos que o outro nos faça, nós estamos trabalhando pela nossa própria felicidade, sem egoísmo. Sem egoísmo. Porque quando estamos no egoísmo, a gente só dá ordem. E é muito habitual a gente dar ordem, na casa espírita. Eu vim aqui porque eu quero que tire a mediunidade. Eu não quero esse negócio de mediunidade. O que eu entendo disso? O que é mediunidade, por exemplo? Então a Maria, digo assim: você iria no médico, pedir para ele costurar teus olhos para você não ver mais, ou arrancá-los? Costurar tua boca para não falar mais? Tapar teus ouvidos para não ouvir mais? Não é? Então, a mediunidade é uma faculdade, é uma sensibilidade, como todas as outras que nós temos para perceber a vida material
e esta para perceber além da vida material. Então nós costumamos chegar, eu estou sofrendo isso, sofrendo aquilo, eu quero que acabe. Então vamos, tomamos 2, 3 passos, não acabou, a gente acha que o centro, o espírito do centro é muito fraco no cérebro. Isso tudo, na verdade, diz Joana de Ângeles, é imaturidade psicológica. Nós vivemos ainda muito uma mentalidade infantil. Por isso que o convite da doutrina espírita à fé raciocinada, ao entendimento verdadeiro da lei, é para o nosso amadurecimento espiritual, psicológico, espiritual, interior, tudo, amadurecer. Nós estamos só crescidos na intelectualidade, mas não sabemos utilizar, né? E continua dizendo o nosso querido doutor Herman: temos para nós que dentro do clima de trabalho do Cristo há sempre oportunidade de se fazer e criar mais e mais. Ora, meus irmãos, como é importante quando eu começo a receber ajuda, quando eu começo a ser esclarecido, eu me coloco à disposição de servir. Tomamos a atitude de Jesus. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Então, imediatamente ao movimento de Jesus, da espiritualidade maior, que nos acolheu nesta casa, que nos socorreu nos momentos difíceis, o mínimo sentidão de gratidão que parte de nossa alma é: o que posso fazer? Eu quero trabalhar, eu quero servir. Nesse momento, meus irmãos, abre-se para nós o campo da madureza, da maturidade interior. Eu quero servir. Porque, infelizmente, a maioria de nós continuamos anos e anos esperando ser servido. E a espiritualidade age conosco, faz um trabalho psicológico. Jesus é o maior psicoterapeuta que a humanidade conhece. O maior. E ele utiliza para conosco um trabalho psicológico. Quando nós somos chamados para servir, muitas vezes nós vamos para, ou por ter vergonha, que já está recebendo muito, né? A gente vai porque foi chamado. Como disse Baltazar, todos somos chamados. E os chamados servem porque, por amor ao Senhor, né? Não, os chamados servem porque foi chamado, né? E os escolhidos servem por amor ao Senhor. Então, quando nós somos os chamados, né, só chamados, muitas vezes vamos para não você dizer que somos ingratos. Mas quando nos oferecemos ao serviço, é muito diferente. Aí é o escolhido. O escolhido se oferece ao trabalho, não espera ser chamado. Porque chamado está na lei que todos somos. A lei é para todos. O crescimento é para todos. Mas escolhidos são aqueles que impulsionam, se estimulam, impulsionam em si mesmo o desejo íntimo de crescer. Então este não espera que chamem, este se oferece ao trabalho. Muitas vezes, lá com o nosso querido altivo, quando a gente fazia os convites de uma forma geral e nós nos oferecíamos para trabalhar, a gente até disse: olha, eu não sinto que eu tenha essa capacidade, mas eu estou aqui para ajudar, eu quero fazer alguma coisa. Então, imediatamente, né, o serviço aparece. Como diz o doutor Eva também,
Quando recebemos um convite de trabalho, é porque a espiritualidade confia em nós, porque ela sabe que temos capacidade. Quando nos oferecemos, melhor ainda, as portas se abrem para nós. Então continua dizendo: basta que as almas o desejem, basta que o tempo na terra o permita, basta que os homens encarnados apreciem de igual modo a necessidade de ajudar, de crescer e melhorar-se sempre. Na casa espírita sempre há oportunidade de serviço, e cremos que muitas vezes o serviço feito precisa ser melhorado, porque não basta você só se integrar numa atividade. É preciso você enxergar que você está ali para crescer junto com o trabalho. Quanto mais você se dedica ao trabalho, mais você o aprimora e se aprimora também. Leoneli mostra isso para nós no livro O Problema do Ser, no Socialismo e Espiritismo, numa lei A Sobrevivência do Ser, quando ele vem falar que até na vida comum, no dia a dia, na nossa profissão, nós deixamos de crescer com o trabalho e fazer o trabalho crescer quando automatizamos as práticas e não acompanhamos o trabalho com o pensamento. Então ele coloca, às vezes você está lá naquele automatismo da prática que você aprendeu, mas o seu pensamento está totalmente voltado para o que não deve, ocupando-se com a vida alheia, ocupando-se com preocupações que não são necessárias naquele momento. Isso é a falta de fé, é a falta de confiança, em Deus, em Jesus, em nós mesmos. Quando eu vivo a vida duvidando das pessoas, descrendo das pessoas, é porque eu não acredito em mim mesmo. Como eu posso crescer? Então é preciso que a gente aprenda em tudo que façamos. Se nós estamos atentos, se nós estamos realmente com a responsabilidade consciente do trabalho, estaremos crescendo com o trabalho e fazendo o trabalho crescer. Então é assim que temos que agir dentro da casa espírita. Sempre colocar o melhor de nós mesmos. Então ele vem definindo, a reunião pública, por exemplo, um dos grandes trabalhos que se fazem no centro espírita, precisa de um modo crescente ser renovada, conduzida com força e determinação e concluir-se cada vez mais pela evangelização do homem. Então é preciso que cada vez mais convidemos ao estudo, mostremos a verdade da vida nas entrelinhas de cada coisa, de cada assunto que estudamos. O Livro dos Espíritos é o manual de sobrevivência do homem na Terra. Tem respostas para todas as necessidades, como está aqui escrito para nós, nosso querido Dr. Ego. Hoje estamos lembrando do Livro dos Espíritos. Irmãos, façamos nosso esforço por aprender e com os conhecimentos adquiridos, ressaltemos a esperança, estimulemos o entendimento da vida moral, conhecimento da vida espiritual e tenhamos a precisa noção da ideia de Deus em nossos corações. Se vocês bem observarem as 4 partes de divisões do Livro dos Espíritos, atendem às necessidades imediatas do homem encarnado, a necessidade da ideia de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus, que tudo mais será acrescentado, disse Jesus. A necessidade de se conhecer o mundo, para onde se vai. Olha a nossa angústia diante da morte. Por mais que eu faça, falou da morte, eu me estampo, eu paro, eu me descabelo. A necessidade de adquirir a certeza da imortalidade é a outra grande necessidade nossa.
nós precisamos adquirir diante da vida. Porque, volto a dizer, ninguém deixará de seguir este caminho. A necessidade da vida moral. Uma das coisas que o Dr. Herman diz para nós na lição que eu citei, né, de que o homem, por falta de conhecimento, constrói o seu destino ao sabor das várias circunstâncias, é como ele diz. Aliás, eu estou com o livro na mão, vou mostrar para vocês, né? Diz ele aqui, vive ao sabor das várias circunstâncias. Aqui é alguém que se determina a alcançar esse ou aquele objetivo, esquecido dos conceitos morais. Ou seja, eu quero crescer na vida, mas não considero o meu irmão, não considero a lei do bem, não considero a regra do bem proceder. E a gente sabe que na nossa sociedade isso existe um montão, né? As falcatruas, né? As ingratidões, as traições, tudo isso porque eu digo que eu serei alguém da vida. O que é ser alguém da vida? Então, quando se vive a vida assim, sem considerar os conceitos morais de viver, ou seja, a regra do bem proceder, vamos passando por cima do outro. E onde está a lei de amor? Aonde está a regra do bem proceder, que é faça ao outro aquilo que deseja que o outro te faça? Então, continuemos mostrando aqui, né, o nosso querido Dr. Herman, que vai mostrando para nós, como ele disse lá em cima, né, o trabalho tem que ser realizado e tem que ser sempre melhorado. A gente não pode estacionar nas situações. Temos que nos movimentar, porque o espírito é ação, é movimento. Quanto mais o espírito cresce nessa ação, mais ele enxerga realizações a fazer em todos os setores da vida. Por isso, ele diz para nós ainda, dentro das atividades espirituais que se fazem a corpos e espíritos, quantos há ainda o que se fazer, o que se aprimorar e o que se renovar? Quando observamos as criaturas dedicadas ao bem, temos vontade de dizer sempre: melhorem-se, aprimorem-se, renovem-se cada vez mais. Jesus é o mestre do amor, o mestre do ensino. Cada vez que observamos seus ensinamentos, o vemos crescendo gradativamente até o final da sua existência. A atitude de Jesus diante dos homens é uma prova de confiança, é uma prova de compreensão, é uma prova de crença no crescimento das pessoas. E nós tivemos ainda, e vocês também têm, e nós ainda temos, o nosso querido Agostinho, o verdadeiro espírito, o verdadeiro homem de bem que viveu entre nós e que foi nosso grande amigo, nosso mestre nessa encarnação. E ele, convivendo através da sua mediunidade com este espírito ou com estes espíritos, sempre trouxe para nós os estímulos, sempre trouxe para nós a oportunidade do crescimento do trabalho. E quando sempre aprendemos com ele a não dizer não a Jesus, não diga não a Jesus, não diga não à espiritualidade que lhe dá a oportunidade de crescer. Uma vez ele disse para mim assim: minha filha, nós poderemos chegar no plano espiritual e o Dr. Herman dizer assim: está tudo errado, volta e faz de novo. Mas ele nunca vai dizer para nós: você não fez. Né? Que a gente não fez, porque o próprio Dr. Herman um dia disse para nós, né, um grupo de trabalhadores do Leon Denis, que eu tenho certeza que é a mesma característica do grupo de trabalhadores
aqui do doutor Herman, não tem medo do trabalho. Não tem medo do trabalho. Ele disse para nós um dia, o doutor Herman, que era uma das características, né, que nós carregávamos. Não ter medo do trabalho. Né? Então, por isso, aprendamos a não dizer não a Jesus, a não dizer não aos convites abençoados do trabalho. De vez em quando, eu dou assim uns puxãozinhos de orelha, né, nos companheiros, né, principalmente quando a gente. Essa responsabilidade que a gente tem com o Machado, com certeza aprendemos com o motivo do doutor Herman. Né, quando a gente convida para fazer um trabalho, um estudo, ai, quem sou eu? Eu não tenho condições, eu visto a camisa que eu digo. Né? E digo assim, caramba, garota, ou garoto, o que você sabe, para quem você vai falar, não sabe nada, então já é muito o que você tem. É assim, meus irmãos, que a gente cresce. Claro que a gente não vai começar falando como um Chico Xavier, ou um altivo mesmo, um doutor Herman, ou aqueles que a gente admira, mas a gente começou. O importante é começar. O que eu posso fazer? Eu vou fazer como eu sei, aquilo que eu sei. Ainda essa semana, acompanhei na nossa sexta-feira, no nosso estudo de reciclagem, que a gente faz, né, de manhã e à tarde, antes do trabalho de obsessão, um companheirinho disse assim: Maria, eu tinha uma dúvida. A gente é obrigado a fazer estudo, porque no nosso trabalho nós temos os estudos que antecipam as atividades do trabalho mediúnico. Né? Já tudo, né, eu sempre falo para os amigos, por que vocês acham que os espíritos organizaram todo um estudo para fazermos antes do trabalho? Para o preparo, para nos preparar. Então, nessas atividades, nós fazemos lá o rodízio entre os trabalhadores na sala para fazer o estudo da noite, né? Ou da tarde. Aí ele perguntou para mim assim: a gente é obrigado a fazer o estudo? Não, obrigado não, porque ninguém é obrigado a nada, né? Se vai fazer obrigação assim, obrigado, a gente está fugindo da regra. Mas, meu irmão, quando a gente diz, eu não tenho condições, eu sou tímido, isso é fruto de orgulho. Porque, veja bem, quando você está num trabalho como esse, você já cursou todos os cursos da casa, você já fez o curso de mediunidade, você já se preparou como trabalhador. Quanta bagagem você tem dentro de você, e você vai perder a oportunidade de colocar o mínimo que você sabe para ajudar o seu irmão? Então é preciso que você tire de você mesmo essa barreira. Porque nós criamos a barreira. Eu não tenho condições. Quem sou eu? Vão rir de mim. Vão ficar reparando. Foi isso, é orgulho. Então é preciso que a gente vença essa barreira. Porque se nós queremos, nós servimos. E daí disse para ele assim: é claro, meu irmão, que você não vai querer ser o melhor da sala como fala. Você vai falar o que você entendeu. Você vai falar com as suas palavras, com o seu sentimento. Como se abriu para o irmão, né? Como se abriu para ele uma visão que ele vivia se escondendo através disso, como muitos outros, né? Que depois vieram chamar a lição, serviu para mim, que eu penso assim também. Então você vê, isso tudo são as oportunidades, né, pequeninas e grandes ao mesmo tempo, que cada um de nós recebe na casa espírita, objetivando o nosso crescimento.
a Casa Espírita espera de vocês, dia após dia. Olhem para o futuro que sempre nos espera em condições cada vez mais objetivas. Hoje, mais do que nunca, o homem sabe que objetivamente precisará crescer e espiritualizar-se. E todos vocês assim fazem. Insisto, necessidade de aprimoramento íntimo, de crescimento moral e intelectual, a necessidade de uma melhoria cada vez mais crescente, a necessidade do homem ser vitorioso em si mesmo. Então, meus irmãos, nós temos aqui esta casa abençoada, convidando ao estudo, ao entendimento da vida, ao trabalho. Então, para encerrar, eu vou trazer essa aqui é de Antônio de Aquino, através do nosso autismo, quando ele veio falando também da Casa Espírita. Então, ele traz até assim, ele espelha as características dos vários frequentadores, daqueles que se dizem espíritas e frequentam a Casa Espírita. Então, são várias, mas como o nosso tempo está muito apertado, nós vamos só ler a referência de amor, de gratidão que ele fala para nós que temos que ter com a Casa Espírita. Casa Espírita, bendita a oportunidade que todos nós temos. Foste tu que me possibilitaste em vida aprender a conhecer os homens. Quando eu andava reencarnado, falando também como hoje outros falam, eu te louvo, Casa Espírita, e te tenho, seja simples, de estuque ou melindrosa, como a escola de educação de almas, eu te louvo e te digo, continua a nos abrigar, continua a orientar corações sérios, homens e mulheres, como eles quiserem, como eles estiverem, como tu puderes. Casa Espírita, para nós és assim, como uma estrela cintilando, simples ou não, vista do plano espiritual, ao menos nos momentos de prece, as casas espíritas são assim como estrelas brilhando aos nossos olhos, e nós então sentimos a alegria de vê-las e ver o homem ali vivendo. Deus te abençoe, Casa Espírita. Deus abençoe a nós também, que somos por ti acolhidos. Deus abençoe a todos. Um vosso irmão, que é o Antônio de Aquino, que olha aqui, não tem a data, mas foi em 1970, tem bastante tempo, que Antônio de Aquino trouxe essa mensagem e que vai ler para todos os tempos, porque o Espírito Superior, quando fala, é para todos os tempos, porque ele fala para o Espírito Imortal, assim como Jesus falou para todos nós, que a lei de Deus é a única verdadeira para a nossa felicidade. Amemos a Deus e amemos ao próximo.